Bom, vamos dar seguimento então ao nosso ciclo de conferências professor Marcelo André Barcinski. Hoje a gente tem o prazer de receber um pós-doutorando do programa, Prata da Casa, né? O Dr. Marlon Dias, ele é graduado em Ciências Biológicas e Biotecnologia, com mestrado e doutorado em Ciências Biológicas pelo programa da Biofísica. Teve uma passagem sanduíche também na University College of London, e aí é digno de nota que ele ganhou o prêmio de melhor tese de doutorado, tá, em 2023 pela CAPES. Atua como pesquisador de pós-doutorado também no University College of London, no grupo de Medicina Regenerativa e Fibrose, e atualmente ele é pesquisador do programa Jovens Talentos Conhecimento Brasil do CNPq, professor substituto de Fisiologia aqui no Instituto de Biofísica, e ele integra o corpo científico do grupo de estudos de fígado lá no Centro de Pesquisas em Medicina de Precisão. Além disso, a pesquisa dele, ele também faz parte do corpo docente do mestrado profissional em formação para pesquisa biomédica aqui do Instituto, e a linha de pesquisa dele se concentra em fisiologia do sistema gastrointestinal e medicina regenerativa, com ênfase em bioengenharia de órgãos e tecidos, modelo de cultivo tridimensional, né, 3D, e doenças hepáticas. Também é importante destacar que ele é membro dos INCTs Hepatologia 360, Nanobiofar e Regenera. Marlon. Muito obrigado, Fernando. Boa tarde a todos. Queria começar essa apresentação agradecendo pela oportunidade de estar aqui, de falar a respeito do que eu tenho desenvolvido no grupo de estudos do fígado, aqui da UFRJ, no Centro de Pesquisa em Medicina de Precisão. E hoje eu vou falar um pouco para vocês a respeito do nosso olhar sobre o uso de arcabouços hepáticos no contexto de medicina regenerativa e de como a gente atribui o que a gente chama de memória da matriz extracelular associado a esses arcabouços. E eu não poderia começar essa apresentação sem falar rapidamente do fígado para vocês. Então, o fígado ele é o nosso segundo maior órgão do corpo humano, e um órgão conhecido bastante pelo seu potencial funcional. Então, já existem, por exemplo, na literatura, mais do que 500 funções associadas a esse órgão, e dentre elas a gente pode destacar, por exemplo, o seu potencial de síntese e armazenamento de proteínas, gorduras e vitamina, o seu potencial de detoxificação de fármacos e de álcool, a sua contribuição para a homeostase glicêmica e também a sua contribuição para a função gastrointestinal, como, por exemplo, síntese e drenagem biliar. Além disso, ele é bastante conhecido, popularmente conhecido, por ser um órgão com grande potencial de regeneração. No entanto, essas funções e esse potencial de regeneração ele é perdido quando esse órgão está submetido, por exemplo, a diversas infecções, o uso excessivo, por exemplo, de algumas medicações, uma dieta desbalanceada e a exposição, por exemplo, a certos agentes virais. Bom, então esse é o cenário ideal para culminar no aparecimento de doenças hepáticas que levam, por exemplo, à falência hepática, né? E hoje, atualmente, a única forma que a gente tem de tratar o paciente que tem falência hepática é realizando um transplante de órgãos. No entanto, se a gente observar o país, né, que mais faz transplante no mundo, cada vez mais cresce o número de pacientes que aguardam na fila de espera e o número de órgãos disponível e de doadores disponível, por exemplo, para a realização do transplante ainda é muito baixo. Então, a gente tem uma discrepância bastante grande, falta órgão para atender toda essa demanda. Mas, quando a gente olha para o nosso cenário aqui no Brasil, isso não muda. Se a gente observar, a gente também tem um aumento expressivo do número de pacientes que aguardam na fila de espera por um transplante e que culmina, por exemplo, na necessidade da gente buscar novas estratégias. Além disso, do problema da falta de órgãos, se a gente observar no que se diz respeito, por exemplo, ao fígado, somente até setembro do ano passado, mais de 1.000 pacientes aguardavam na fila de espera pela realização de um transplante hepático. Isso mostra para a gente a necessidade de buscar alternativas para atender essa população. Bom, mas não só a falta de órgãos é um problema, mas a imunorrejeição também é um problema relacionado ao transplante. Então, a gente observa que essa é a causa, por exemplo, de muitos pacientes voltarem para o hospital após o transplante por conta de rejeição aguda do órgão que foi transplantado, e a gente tem esse cenário aí bastante negativo, corroborando para o quadro negativo de transplante de órgãos como um todo. Sendo assim, a gente pensa em como melhorar esse quadro. É o que a gente está tentando desenvolver aqui no Centro de Pesquisa em Medicina de Precisão, baseado na técnica de descelularização. Então, a gente usa a bioengenharia tecidual a partir da produção de arcabouços acelulares por essa técnica para gerar esses arcabouços livres de células para usar eles no contexto de transplante. Então, a descelularização ela é um processo que consiste na remoção de todo o conteúdo celular de um órgão, de um tecido, e uma vez gerado esse processo, a gente obtém o que a gente chama de arcabouço acelular. E esse arcabouço acelular ele é basicamente
matriz extracelular, uma vez que a gente obtém essa matriz extracelular livre de células, a gente tem alguns caminhos diferentes. Então, o primeiro deles consiste em tentar repovoar novamente esse arcabouço com novas células e, então, usar, pensando numa medicina mais individualizada, as próprias células do paciente para recelularizar esse arcabouço previamente ao transplante, ou, então, a gente estudar esse arcabouço no contexto in vivo e observar que propriedades ele vai ter de contribuir, por exemplo, para a sua própria recelularização anterior ao transplante. Bom, mas no que se baseia o potencial de utilização desses arcabouços, né? Então, a gente tem observado que o potencial se baseia justamente nas propriedades da matriz extracelular. Então, a gente tem a vantagem de entender agora a matriz extracelular muito bem. Então, ao contrário do que a gente não compreendia no passado, a gente sabe, por exemplo, que a matriz extracelular ela é uma entidade biológica completamente dinâmica, que tem um impacto muito importante não só no fenótipo das células, mas também no genótipo das células. E quando a gente observa essa rede intrincada de macromoléculas e micromoléculas no contexto da descelularização, a gente observa, por exemplo, que ela tem outras características importantes, como a de não ser imunorreativa, de representar um arcabouço natural que mantém não só a estrutura original do órgão, mas também os componentes celulares ideais que vão fornecer para esse órgão os caminhos ideais para as células reconhecerem esse ambiente e realizarem a recelularização. Com isso, né, graças a essas características, a gente observa, por exemplo, que os órgãos provenientes da descelularização, baseado em arcabouços, em matriz extracelular, são fortes candidatos a serem utilizados em transplante, principalmente porque a gente vai conseguir, através deles, eliminar os problemas relacionados à imunorrejeição e à disponibilidade de órgãos que eu comecei mostrando nessa apresentação. Bom, mas como a gente consegue fazer isso no laboratório, né? Então, eu trouxe para mostrar para vocês um procedimento que já é típico do nosso laboratório, que consiste no processo de descelularização do fígado de rato. Então, para que vocês possam entender, logo que após que a gente faz a remoção desse órgão, ele é submetido a um processo de perfusão que se dá com diferentes soluções, como água e detergente, até que a gente consiga obter, de fato, um arcabouço livre de células, né? Então, eu trouxe um vídeo representativo desse processo. A gente inicia via perfusão da veia porta a perfusão de água para remover todo o conteúdo sanguíneo, seguida da perfusão com o primeiro detergente, que é o Triton, que vai soltando as células para que elas possam ser removidas, e, por final, a gente perfunde esse órgão com o segundo detergente, que é o SDS, para remover completamente qualquer conteúdo celular. E aí a gente obtém o que a gente chama de arcabouço hepático acelular. E para que vocês possam observar, esse é o fígado antes do processo de descelularização e aqui o fígado obtido após o processo de descelularização. Então, a primeira coisa que eu chamo a atenção é a manutenção da forma do arcabouço hepático acelular e, além disso, que é possível ainda, né, macroscopicamente, a gente observar ainda a macrovasculatura, né, que mostra para a gente a sugestão, por exemplo, de que essa vasculatura está íntegra mesmo após o procedimento de descelularização. Mas para a gente... Foi embora. A estrutura fica, mas a questão celular foi toda embora, tá? Bom, mas aí a gente precisa mostrar de fato e analisar se esse arcabouço está de fato descelularizado. A primeira análise que a gente faz é uma análise de quantificação de DNA e a gente observa, né, quando compara com o conteúdo de DNA presente no tecido normal, uma redução significativa desse conteúdo, que mostra para a gente, de fato, que a gente conseguiu remover as células, mas também a gente utiliza uma série de análises histológicas para comprovar e observar esse arcabouço, né? Então, em relação à coloração com hematoxilina e eosina, a gente observa que o arcabouço está livre das células, a gente não observa mais nenhum núcleo celular presente nesse arcabouço, e além de confirmar essa descelularização pela ausência das células, a gente também olha para essa matriz extracelular, porque é importante manter ela com seus componentes de uma forma mais íntegra, né? Então, além de observar por diferentes colorações, a gente consegue confirmar que, de modo geral, os componentes dessa matriz, como o colágeno, por exemplo, estão abundantes e presentes ainda nesse arcabouço, mesmo após a descelularização. Então, além dessas análises histológicas, nós também realizamos análises de microscopia eletrônica para observação desse tecido que foi descelularizado. Então, eu chamo a atenção para vocês aqui uma análise de microscopia eletrônica de varredura de um tecido normal, no qual a gente não observa, por exemplo, a matriz extracelular. Todas as células estão preenchendo os espaços e, portanto, a gente observa um tecido íntegro. No entanto, quando a gente observa o arcabouço celular, a gente delimita exatamente os espaços da matriz extracelular que estão lá e que eram ocupados pelas células, mas elas foram embora e a gente só tem acesso agora a essa arquitetura livre de células.
Bom, depois que a gente comprova de fato que o nosso arcabouço está sem células, que a gente tem um arcabouço descelularizado, nós temos alguns caminhos, né? Então, a literatura, por exemplo, grande parte da literatura científica tem se atentado a realizar recelularização, ou seja, repovoar esses arcabouços previamente ao transplante, mas a gente decidiu, desde o meu mestrado, olhar para o outro lado, né? Então, a gente tem tentado utilizar esse arcabouço num contexto mais direto do transplante, sem recelularizar esses arcabouços previamente ao transplante. Principalmente para entender se eles podem contribuir para a regeneração dos órgãos que a gente vai transplantar e ainda para entender também se há uma contribuição na interação entre a matriz extracelular e essas células no contexto de transplante. Bom, então a primeira coisa que a gente se perguntou foi se esses arcabouços que são livres de células, eles podem ser transplantados em vivo, eles vão ser recelularizados? Então, para isso, a gente precisava desenvolver alguns modelos cirúrgicos para explorar essa ideia. E o primeiro modelo cirúrgico que a gente desenvolveu culminou num processo de transplante do tipo heterotópico. O que é isso? É um transplante que a gente faz numa posição anatômica diferente da posição original. Então, basicamente, eu transplantei um arcabouço descelularizado na posição do rim esquerdo do animal. A gente removeu o rim esquerdo e, no lugar do rim esquerdo, a gente transplantou o arcabouço hepático celular. O que a gente queria observar? Se eu integrar esse arcabouço à circulação do animal receptor, essas células provenientes da circulação vão alcançar o arcabouço para recelularizar esse arcabouço? Esse arcabouço transplantado vai fornecer o ambiente ideal para essas células? E a gente observou, por exemplo, que sim, assim que a gente acomoda, né, o arcabouço à circulação do animal receptor, de alguma forma essas células que trafegam na circulação ficam no arcabouço e interagem com ele, né? E isso foi bastante surpreendente, porque a gente observou muitas células, e já adianto para vocês que muitas células do sistema imunológico, apesar de ser algo não imunorreativo, mas são elas que chegam lá primeiro para encontrar e entender aquele material. E o que foi interessante também foi observar que muitas dessas células começam a entrar em proliferação, elas são KM67 positivas depois que elas interagem com essa matriz extracelular. Bom, então a gente observa que, transplantando o arcabouço, acoplando ele à circulação do animal receptor, essas células estão reconhecendo essa matriz, elas estão migrando e estão interagindo com a matriz. Bom, mas e se eu facilitar esse processo? Se eu colocar exatamente agora o arcabouço na posição anatômica do fígado? Então, o que a gente fez? Desenvolvemos um outro modelo cirúrgico, um modelo mais simples do que o anterior, como vocês devem imaginar, mas que culminou, por exemplo, no processo inicial de uma hepatectomia. Então, a gente foi lá no fígado do animal receptor, removeu 10% da massa do lobo mediano e substituiu essa massa do lobo mediano pelo arcabouço hepático celular. Então, nesse momento, a gente estava fornecendo uma localização propícia à recelularização. Então, basicamente, o que a gente observou foi uma completa recelularização. Então, os arcabouços foram muito bem recelularizados depois que a gente realizou esse tipo de transplante, de modo que a gente não delimitava, por exemplo, nenhum espaço vazio da matriz extracelular. Ele foi completamente recelularizado. Então, nesse momento, a gente observa que sim, os arcabouços podem ser recelularizados, mesmo quando são transplantados livres de células. O próprio corpo do animal consegue, de alguma forma, gerar essa capacidade de recelularização em vivo. Bom, mas o nosso objetivo é olhar para as doenças, né? Então, no que se diz respeito às doenças hepáticas, existem muitos desafios ainda, e naquele momento, por exemplo, não existiam relatos na literatura da utilização desses arcabouços direto no modelo de doença hepática, né? Não se tinha nenhuma noção da avaliação funcional e muito menos da influência do fígado cirrótico sobre esse arcabouço. Aí surgiram diversas outras perguntas para a gente responder nesse meio do caminho, como, por exemplo, se eu transplantar esse arcabouço no animal com cirrose hepática, vai ocorrer recrutamento de novas células para esse arcabouço? Essas células serão de que tipo? São as comumente encontradas no fígado? Além disso, elas vão formar um novo fígado? Esse novo tecido que foi recelularizado vai ser funcional? Que alterações esse transplante pode promover no fígado receptor? E ainda, que status clínico vai ser resultante desse processo? O arcabouço vai melhorar clinicamente o quadro da cirrose hepática? Então, foi isso que a gente tentou responder. Para isso, nós usamos um modelo de indução de cirrose hepática que já era estabelecido no laboratório desde 2008, que consistiu na injeção intraperitoneal de tetracloreto de carbono, que é um agente hepatotóxico, em associação com álcool na água de bebê, então, basicamente, 5% de etanol no período de 8 semanas. Então, depois de obter os animais com cirrose hepática, nós realizamos o transplante da mesma forma que eu mostrei para vocês no modelo 2, seguido da hepatectomia, e realizamos uma série de análises. Bom,
A primeira coisa que a gente pensou é, vamos observar esse arcabouço macroscopicamente. Como é que ele está, né? Então, a gente observou, por exemplo, trouxe para mostrar para vocês, a imagem no dia da cirurgia, no tempo zero, depois de 7, 15 e 30 dias após a cirurgia. Então, de modo macroscópico, o que a gente observava, por exemplo, era um aumento do tamanho do enxerto. Quando a gente compara o tempo 7 com 30 dias, esse aumento era significativo desse tamanho. Além disso, a gente pensou, se está aumentando o tamanho do enxerto, provavelmente eu tenho mais células chegando nesse arcabouço ao longo do tempo. E a gente quantificou a quantidade de DNA, a gente observou um aumento significativo quando a gente compara o tempo zero com o tempo de 30 dias pós-transplante. Então, após essa observação macroscópica, vamos observar histologicamente esse arcabouço e ver se a gente consegue delimitar ele em relação ao fígado que recebeu esse transplante. Então, nós realizamos uma coloração de azul, de tricômico de Gomori, perdão, e a gente conseguiu observar exatamente duas regiões importantes. Uma região de interseção entre o arcabouço e o fígado nativo. Então, em vermelho, a gente está observando o fígado nativo, o cirrótico, e em verde, o arcabouço transplantado. Então, de modo geral, a gente delimita isso em todos os tempos analisados. Mas quando a gente olha, por exemplo, para o arcabouço hepático acelular, a gente observava a presença da matriz em todos os tempos, mas aqui a gente começou a observar a presença de muitas células que são marcadas em vermelhas, aumentando ao longo do tempo, né, em 7, 15 e 30 dias, que culminou, por exemplo, com os nossos achados de quantificação. Então, essa foi a primeira evidência para a gente que, de fato, os arcabouços, mesmo quando transplantados em animais com doença hepática, como a cirrose, poderiam ser recelularizados. Então, nós realizamos uma série de análises para observação e comprovação desses achados. A primeira delas foi uma coloração com hematoxilina e eosina, e nós observamos a completa recelularização desses arcabouços. Essa recelularização, por exemplo, ela não foi apenas limitada à zona de interseção, que é exatamente a zona que a gente conecta o arcabouço com o fígado nativo. Mas essa recelularização se deu em todas as partes do arcabouço, nas áreas mais medianas e também nas áreas até mesmo mais periféricas, como a borda do arcabouço. Quando a gente olha para os núcleos que estão presentes nesse arcabouço, a gente observa que há uma distribuição bem diferenciada. Tem muitos núcleos diferentes, o que indica, por exemplo, a presença de diferentes tipos celulares. Além disso, essa análise não mostrou para a gente apenas a presença de possíveis diferentes tipos celulares, mas de estruturas semelhantes aos ductos biliares, que são muito importantes, por exemplo, para a função hepática. E, além disso, de estruturas semelhantes aos vasos sanguíneos, que inclusive tinham dentro delas algumas células sanguíneas que indicavam para a gente, por exemplo, a sugestão de que esse arcabouço, mesmo após o transplante, poderia ter sido revascularizado e estar conduzindo algum fluxo sanguíneo. Então, de aí em diante, a gente começou a explorar o contexto celular associado a esse arcabouço. Então, nós confirmamos, em todos os tempos analisados, a presença dos hepatócitos, a presença das células de Kupffer, que são os macrófagos residentes do tecido hepático, a presença dos colangiócitos e também a presença de células progenitoras hepáticas, de onde surgem os hepatócitos e os colangiócitos para poder recelularizar todo o tecido hepático. Bom, quem conhece o fígado sabe que está faltando uma célula nessa história, e foi justamente a quem a gente começou a explorar depois desses achados, que foi a célula estrelada. Então, a célula estrelada ela é considerada o pivô da fibrogênese. Basicamente, quando está tudo bem no fígado, no tecido normal, o que a gente tem é a célula estrelada se comportando de uma forma bastante regulada, ela armazena a vitamina A no seu interior e ela produz, por exemplo, matriz extracelular de uma forma bem controlada. No entanto, quando há alguma lesão hepática, rapidamente essa célula percebe esse ambiente e altera o seu fenótipo de quiescente para um fenótipo ativado. Essa ativação da célula estrelada e a sua conversão para um fenótipo semelhante ao que a gente chama de miofibroblasto faz com que ela perca os seus estoques de vitamina A. Então, a vitamina A, nesse contexto, acaba sendo um indicador da presença de células estreladas quiescentes, certo? O que nós fizemos foi analisar, por exemplo, no nosso arcabouço, se existia, por exemplo, células positivas para a vitamina A, conferindo, então, a sugestão dessas células no nosso arcabouço. Então, a partir de experimentos de microcirculação hepática, nós observamos a presença dessas células não só no arcabouço, mas também no fígado cirrótico. E o que foi interessante é que a gente observava uma redução significativa, 15 dias depois do transplante, do número de células estreladas ativadas, quiescentes, perdão. Então, combinando para a gente a sugestão que em 15 dias, de alguma forma, essa matriz está remodelando e essas células estão em contato com essa matriz, perdendo o seu estoque de vitamina A, tornando-se mais ativas, contribuindo para a produção de matriz extracelular.
Isso é o que aconteceu no arcabouço, mas nós também olhamos, por exemplo, para o fígado cirrótico que recebeu o transplante do arcabouço. E o que foi bastante interessante observar é que, ao longo do tempo, a quantidade de células positivas para a vitamina A no fígado cirrótico aumentavam. Então, isso mostra para a gente que, de alguma forma, no fígado cirrótico existe um remodelamento também dessa matriz que está melhorando aí o status da fibrose, da cirrose que a gente estava estudando. Bom, então... Não é o mesmo. Em 30 dias, não. A gente acha, por exemplo, que às 60, 90 dias a gente consegue aumentar, mas em 30 ainda não é muito grande. Tá? Sim. Na verdade, a ativa tem que voltar a ser quiescente. Né? Exato. E aí, o que a gente observou foi a matriz extracelular. Então, se tem alteração na célula e a gente conseguiu observar, vamos olhar para a matriz, porque é importante que essa matriz esteja, de fato, acompanhando esse remodelamento. Então, o que a gente fez foi uma análise de reticulinas, para analisar fibras reticulares. Então, as fibras reticulares, elas são componentes bastante específicos do tecido hepático e estão dispostos de uma forma bem peculiar ao redor do sinusoide. Então, quase não tem fibra reticular no tecido hepático saudável, tá? Mas, basicamente, o que a gente consegue observar aqui é a presença dessas fibras reticulares marcadas em preto. E a presença delas e a sua distribuição é bastante aumentada, por exemplo, no desenvolvimento patológico, que a gente consegue observar no fígado cirrótico em 7 e 15 dias, predominantemente a marcação dos nódulos de regeneração hepática. No entanto, em 30 dias, a gente observa, de fato, uma marcação bem semelhante ao tecido normal, que é ao redor dos sinusoides hepáticos. Então, isso aqui está combinando exatamente com o que a gente estava encontrando nas quantificações das células estreladas. Mas e o arcabouço? Da mesma forma, nós fomos observar essa coloração no arcabouço, que também combinou, por exemplo, com a ativação dos resultados que a gente estava observando com as células estreladas. Então, em 7 dias, parece que há uma distribuição maior, e em 15 dias, isso vai mudando, em 30 dias, isso melhora no arcabouço hepático celular pós-transplante. Bom, depois nós nos perguntamos, por exemplo, que forma esse arcabouço que está passando por esse remodelamento da matriz extracelular pode impactar, por exemplo, nos parâmetros mais funcionais do fígado que recebeu o transplante. E uma das formas que nós usamos para responder essa pergunta foi fazendo uma análise não invasiva por ultrassonografia. Então, basicamente, para esse experimento, nós comparamos os parâmetros ultrassonográficos dos animais em 0, 15 e 30, 0, 7 15 e 30 dias, comparando os animais que foram transplantados com os animais que foram apenas hepatectomizados, ou seja, que não receberam transplante. Então, basicamente, existe uma relação importante entre o fígado e o rim que fornece informações importantes na ultrassonografia. Então, de modo normal, o rim é sempre muito mais ecogênico do que o fígado nos parâmetros ultrassonográficos, o que diz para a gente, na imagem, que o rim é mais cinza do que o fígado. Tá? No entanto, isso muda na patogênese. Então, na cirrose, isso é alterado. Se a gente observar, por exemplo, existe uma mudança expressiva em 15 e em 30 dias, quando a gente compara os animais que foram transplantados dos animais que foram apenas hepatectomizados. Então, dessas imagens, nós realizamos as quantificações e observamos uma diminuição significativa dessa relação hepatorrenal em 15 e em 30 dias. Além do parâmetro de relação hepatorrenal, a gente também consegue observar outros parâmetros que são analisados, que são impactados na cirrose, como, por exemplo, velocidade da veia porta e diâmetro da veia porta, mas nós não observamos diferenças quando comparamos os dois grupos. Bom, mas, de fato, o aspecto funcional está mudando em termos bioquímicos? Então, nós nos perguntamos também em relação a isso, e em relação à funcionalidade, nós analisamos os níveis séricos de albumina no soro dos animais que foram transplantados e comparamos com os animais que foram apenas hepatectomizados, e foi interessante observar que os animais que são transplantados recuperam os níveis de bioquímica 15 dias depois, mais rapidamente, por exemplo, do que os animais que eram apenas hepatectomizados. Além dessa análise que sugere, né, uma melhora funcional, nós também olhamos para as enzimas que indicam lesão hepática, como a aspartato-aminotransferase e a alanina-aminotransferase, e nós observamos que os animais que receberam um transplante diminuíram significativamente os níveis de alanina-aminotransferase e aspartato-aminotransferase em 15 dias, enquanto os animais que foram apenas hepatectomizados, a gente não observou essa redução significativa.
Bom, então, o resumo da história que eu acabei de mostrar para vocês, nesse contexto da doença hepática com a cirrose, é que a gente tem um arcabouço hepático acelular transplantado num ambiente cirrótico e, de alguma forma, que estimula eventos de regeneração, de remodelamento da matriz extracelular, que favorece, por exemplo, a chegada dessas células. E a chegada dessas células promove, né, a ativação das mesmas para que elas possam se dividir, reconstruir um novo tecido e, no final das contas, a gente consegue ter um tecido mais funcional, semelhante ao tecido vivo, né? Mas, basicamente, se a gente explorar, o que está acontecendo eu tenho, nesse momento, as células saindo de um ambiente ruim, que é um ambiente cirrótico, migrando para uma matriz extracelular saudável, que é a matriz que a gente transplantou, o arcabouço é um arcabouço saudável. E, no final, a gente consegue obter um tecido saudável, né? Mas, quando a gente para pensar, por exemplo, do ponto de vista translacional, quando a gente for levar isso para o paciente, o que vai acontecer? Basicamente, a gente tem diferentes cenários de órgãos que podem ser utilizados na bioengenharia. O primeiro deles a gente consegue pegar, por exemplo, naturalmente, um doador falecido, que foi acometido por parada cardiorrespiratória ou morte encefálica, que tem um órgão saudável e esse órgão é transplantado num paciente receptor que está na fila de transplante. E, basicamente, o órgão do paciente receptor é literalmente descartado no lixo, né? Então, esse é o cenário 1 de possibilidades que a gente tem atualmente. Além disso, a gente tem um outro cenário, que é o cenário que tem crescido cada vez mais ao longo do tempo, no qual a gente tem descartado muitos órgãos que poderiam ser utilizados em transplante por alguns problemas. Por quê? Muitos deles estão apresentando contraindicação médica, não foi detectado na hora exata a parada cardiorrespiratória. Enfim, existem alguns atributos que estão fazendo, por exemplo, segundo a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, que muitos dos órgãos que poderiam ser transplantados não estão sendo transplantados por conta de alguns problemas. Mas quando a gente pensa nos fígados nesse contexto, quais são as razões pelas quais a gente não pode utilizar esses fígados no transplante? Então, existem aspectos relacionados à idade do doador. Então, doadores acima de 70 anos têm-se restrição, por exemplo, para utilizar o fígado deles. Além disso, se o paciente já foi positivo em algum momento para vírus da hepatite B ou C. Além disso, existem também aspectos relacionados ao próprio enxerto, então ao próprio fígado, como, por exemplo, macroesteatose, fibrose, cirrose, danos isquêmicos, muito sódio presente no tecido hepático, o tempo prolongado de isquemia fria e também a presença de fígados provenientes da doença hepática esteatótica associada ao metabolismo. Então, basicamente, esse cenário mostra para a gente que tem muitos órgãos sendo descartados, que são órgãos que representam uma fonte de utilização para a bioengenharia, já que eu quero utilizar isso no paciente. Então, basicamente, nós nos perguntamos, será que eu posso utilizar os arcabouços hepáticos acelulares provenientes desses órgãos descartados no contexto de transplante? Então, essa pergunta surgiu principalmente pelo que eu acabei de mostrar para vocês, de obter um tecido saudável quando as células encontram uma matriz saudável, mas nós nos perguntamos, o que vai acontecer, por exemplo, se ao invés de ter uma matriz saudável, eu transplantar uma matriz proveniente de um fígado doente, né? Então, como vai ser esse cenário? As células vão migrar de um ambiente, entre aspas, ruim, e vão encontrar uma matriz, entre aspas, ruim. O que vai acontecer? Eu vou conseguir um tecido saudável? Se não conseguir um tecido saudável, que estratégias eu posso lançar para tratar essa matriz antes do transplante? Então, é exatamente nesse quadro que a gente tem focado nos últimos tempos. E, para começar essa história, a gente tem trabalhado bastante com fígados provenientes da doença hepática associada à disfunção metabólica, que evolui muito rapidamente de uma simples esteatose para um quadro de esteatohepatite. Então, essa é a doença hepática crônica de maior prevalência atualmente no mundo e que já é a principal causa de transplante em muitos países, como, por exemplo, nos Estados Unidos. E o que acontece é que, rapidamente, de uma simples esteatose, o paciente evolui para o quadro de esteatohepatite, porque associado a essa esteatose nós temos muitas comorbidades, como, por exemplo, obesidade abdominal, dislipidemia e resistência insulínica. Associado também a diversos outros fatores dos pacientes, como dieta, alguns polimorfismos genéticos, microbiota, a gente tem uma manifestação hepática da doença bastante grave, que faz com que o paciente evolua muito rapidamente para a necessidade de um transplante. Então, agora a gente tem uma fonte de órgãos abundante, de órgãos que vieram dessa doença hepática esteatótica, e parece que isso vai continuar aumentando por conta dos números alarmantes que essa doença está trazendo na nossa população em geral. Bom,
Então, a primeira pergunta, né? Os arcabouços hepáticos provenientes desses fígados podem ser utilizados em transplante? Para responder essa pergunta, nós estamos trabalhando em 2 grandes braços. O primeiro deles realizando experimentos in vivo, com modelo de mesh, e também modelo in vitro, para entender essa relação da matriz com as células de uma maneira mais controlada. Então, basicamente, para estudar isso in vivo, nós desenvolvemos um modelo de esteatohepatite no laboratório, que consiste, então, de uma dieta hiperlipídica, que tem aí 45% de gordura hidrogenada na sua composição, em associação com 20% de frutose, 2% de colesterol, e, além disso, os animais recebem também, na água de bebê, sacarose 6%. Além disso, nas últimas 3 semanas, a gente injeta tetracloreto de carbono para propiciar o procedimento para gerar a inflamação tecidual hepática, que é uma característica comum, por exemplo, da esteatohepatite. O nosso protocolo inteiro dura 16 semanas. Então, trouxe uma imagem representativa de como a gente consegue obter o peritônio do animal, por exemplo. A gente observa que o fígado tem uma coloração diferente, eu vou falar dele daqui a pouco, mas eu quero chamar a atenção, por exemplo, para o tecido visceral, bastante tecido adiposo presente nas vísceras dos animais, que é uma característica comum da MESH. Os nossos animais aumentam o peso significativamente depois do protocolo, mas a gente não observa, por exemplo, a alteração da glicemia desses animais quando a gente compara a curva glicêmica com os animais controle. Bom, mas e os parâmetros bioquímicos, né? Então, o nosso modelo impacta, por exemplo, os níveis de triglicerídeos, a gente observa um aumento significativo, uma diminuição de HDL, um aumento de LDL e também um impacto hepático, né? Em relação a função hepática, surpreendentemente, a gente observou um aumento do conteúdo de albumina. A gente não sabe explicar isso ainda, mas a gente vai repetir essas análises. Mas também observamos um aumento nas enzimas que indicam lesão hepática nos nossos animais submetidos ao procedimento de indução de esteatohepatite. Bom, então, macroscopicamente, a gente observa que o fígado muda bastante, a gente consegue obter um fígado que ele tem não só a sua coloração diferenciada, mas também uma superfície mais irregular, e macroscopicamente a gente consegue observar uns espaços mais esbranquiçados, que é correspondente, por exemplo, ao depósito lipídico nesse tecido. Quando a gente olha para a histologia, a gente confirma a presença de macro e microesteatose, balonamento hepatocitário, que joga o núcleo das células mais para a periferia, que é uma característica comum da esteatohepatite. Então, a gente confirma, por exemplo, esse depósito dessas moléculas lipídicas por oil red, a gente confirma isso, e, além de tudo, como eu falei para vocês, a esteatohepatite é uma causa bastante comum desse modelo, que causa, por exemplo, o depósito da matriz extracelular. E a gente confirma, por exemplo, esse depósito, olhando para a coloração com o microcílios, confirmando que há uma alteração dessa matriz extracelular. Então, evidentemente, quando a gente faz o procedimento cirúrgico, a gente observa essa fibrose mais proeminente no lobo mediano, e a gente também faz análise histológica para confirmar isso depois. Bom, então, o modelo estabelecido, o que a gente pensou em fazer? Bom, agora eu já tenho um modelo, eu tenho o fígado com esteatohepatite, vamos descelularizar o fígado com esteatohepatite para transplantar ele no animal com esteatohepatite. Então, foi isso que a gente fez. Então, basicamente, da mesma forma que a gente descelulariza o fígado de rato saudável, a gente também realizou o procedimento de descelularização do fígado com esteatohepatite, mas vocês vão observar, se vocês lembrarem do vídeo que eu mostrei no início da apresentação, que essa matriz que está sendo originada é uma matriz completamente diferente. Por mais que a gente faça a perfusão dobrada de tempo de SDS, por exemplo, a gente não consegue obter uma matriz translúcida como a gente observava no fígado saudável, né? Então, isso já chamou a atenção para a gente, num primeiro momento, que algo estava acontecendo com essa matriz extracelular, que ela é completamente diferente em termos de ser um arcabouço quando a gente compara com o fígado normal. Então, aqui é apenas uma imagem para a gente comparar o fígado antes e depois da descelularização. A forma também é mantida, no entanto, o aspecto é muito mais leitoso, muito mais esbranquiçado do que translúcido, quando a gente compara, por exemplo, com o arcabouço controle. Então, basicamente, essas mudanças fornecem uma mudança de ambiente estrutural, bioquímico, quando as células encontrarem esse ambiente, né? Então, nós nos perguntamos agora, que diferenças existem entre esses arcabouços? A gente precisa entender essas diferenças para saber que alterações elas vão provocar, por exemplo, nas células, quando as células encontrarem esses arcabouços. O que a gente observou num primeiro momento foi uma mudança no peso. Então, significativamente, os arcabouços MESH têm mais peso do que
são mais pesados do que os controles, mas histologicamente isso fica ainda mais evidente, né? A gente observa, por exemplo, uma matriz extracelular muito mais densa, muito mais característica de fibrótica do que uma matriz extracelular saudável quando a gente compara as duas observações no HE. Bom, a gente tentou avançar um pouco mais para entender estruturalmente essas mudanças e nós realizamos uma análise de microscopia de segunda geração para entender as fibras colágenas presentes nesse arcabouço. Então, em colaboração com o professor Hernandes Carvalho da Unicamp, a gente tem analisado esses arcabouços e, basicamente, o que a gente observa, por exemplo, nos arcabouços controles, é uma matriz organizada. Ela segue um padrão de organização e disposição desses componentes da matriz extracelular. No entanto, quando a gente observa o arcabouço mesh, isso muda completamente, né? A informação, por exemplo, de organização e orientação desses componentes da matriz é bastante aumentada e a gente observa, de fato, que ela está bem desorganizada e, com certeza, a célula, quando encontrar esse ambiente, ela vai mudar o seu fenótipo por conta dessa interação. Bom, a gente ainda não concluiu todas as análises estruturais, isso está em andamento, mas a gente partiu, de fato, porque a gente queria entender se eu, utilizando o arcabouço mesh no transplante, eu teria a possibilidade de utilizar, de fato, esse arcabouço como suporte ao crescimento celular ou não, né? Então, para isso, nós utilizamos o transplante do arcabouço mesh no animal mesh. Então, o animal é também submetido ao procedimento de esteatohepatite. Então, da mesma forma, nós realizamos uma hepatectomia parcial do lobo mediano e transplantamos a mesma massa que foi retirada, só que agora do arcabouço mesh. Então, basicamente, a gente fez uma análise macroscópica, então, no dia do transplante, e depois de 30 dias pós-cirurgia, a gente observa a presença desse arcabouço exatamente na região que foi transplantada, e a gente partiu para as análises histológicas para entender como está a histologia desse tecido. Bom, mas basicamente o que a gente observou da mesma forma anteriormente, duas regiões específicas, a região correspondente ao fígado que recebeu o transplante e a região correspondente ao arcabouço mesh que foi transplantado. Então, surpreendentemente, a gente observou que as células que migraram, que estão presentes no arcabouço mesh, mantêm aquela característica que estava presente no fígado receptor. Então, a gente observou a presença de várias estruturas semelhantes aos vacúolos lipídicos que estão presentes lá no tecido mesh sem ser transplantado, né? Sugerindo, por exemplo, que de alguma forma essa matriz está suportando a manutenção da esteatohepatite. Então, a gente transplantou uma matriz sem células que veio de um fígado mesh no animal mesh e essa matriz está mantendo o fenótipo de esteatohepatite nesses tecidos. A gente quantificou o conteúdo de triglicerídeos nesse arcabouço depois do transplante, comparamos com o conteúdo antes do transplante e a gente observa um aumento significativo desse conteúdo. Então, já foi uma surpresa para a gente encontrar moléculas lipídicas no arcabouço, depois da descelularização, mas a gente observou também um aumento significativo desse conteúdo de triglicerídeos depois que a gente realiza o transplante 30 dias após a cirurgia. Ainda a gente conseguiu observar, por exemplo, com picrocílios, que existe uma colocalização dessas estruturas com depósito de matriz extracelular. Então, a gente observa uma disposição do conteúdo de matriz ao redor desses vacúolos, que sugere para a gente, por exemplo, que a gente tem uma colocalização dessa presença de estruturas possivelmente lipídicas com o depósito de matriz extracelular. Bom, além de olhar para esse arcabouço, nós nos perguntamos, se no modelo cirrótico o transplante do arcabouço melhora os aspectos da cirrose, será que se eu transplantar o arcabouço mesh, eu consigo melhorar o fígado mesh? O que está acontecendo com esse fígado mesh que recebeu o transplante? Bom, não está melhorando, né? Então, basicamente, a gente continua observando a presença das gotículas lipídicas de macro e microesteatose e esteatohepatite no tecido hepático que recebeu o arcabouço 30 dias pós-transplante. E a fibrose continua lá. A gente tem fibrose distribuída em diferentes regiões desse fígado receptor que recebeu o transplante. Então, de alguma forma, em 30 dias, a gente não observou uma melhora nesse quadro. Bom, em relação aos parâmetros bioquímicos, isso também não muda muito em relação ao conteúdo de triglicerídeos, HDL e LDL. Principalmente, a gente observa uma melhora no HDL e no LDL, mas os parâmetros relacionados ao fígado, como, por exemplo, a albumina, a gente observou uma redução significativa, mas não altera as enzimas de lesão. O que isso nos fez perguntar, por exemplo? Então, resumindo para vocês me acompanharem, a gente não observou uma melhora, pelo menos até agora, em 30 dias. Né? Por quê? Continua com fibrose, continua com inflamação, diminui a albumina, função hepática, mas, ao mesmo tempo,
estou melhorando a HDL e diminuindo a LDL bioquimicamente. O que parece? Parece que a matriz está promovendo a manutenção da esteatose. E a melhor forma que a gente pensou de tentar descobrir de fato se essa matriz está impactando ao invés de eu transplantar agora essa matriz no fígado MESH, transplantar essa matriz agora no fígado saudável. Vamos observar se a matriz de fato vai fazer a mesma coisa com as células. Foi exatamente isso que a gente fez, então o modelo cirúrgico é o mesmo, não vou falar de novo, mas basicamente o que a gente observou no primeiro momento foi formação de tumor nessa matriz quando a gente transplanta a matriz esteatótica no fígado saudável. Então, de todos os animais transplantados, 80% a 90% deles apresentam formação tumoral. Então, é um tecido com uma semelhança de um tumor encapsulado. E isso, por exemplo, quase não acontecia quando a gente transplantava o fígado MESH. Dentre os animais transplantados, apenas 2 deles tiveram alguma coisa semelhante a o que poderia ser uma massa tumoral, quando a gente compara, por exemplo, com o fígado controle que recebeu a matriz MESH. Bom, isso a gente quantificou, por exemplo, para observar a ocorrência do tumor e de encapsulação. E a gente observa que os animais controle que recebem a matriz esteatótica têm muito mais ocorrência desses eventos do que, por exemplo, os animais que já eram esteatóticos e receberam a matriz esteatótica. Isso, com certeza, tem um impacto na sobrevida dos animais. A gente observa, por exemplo, que os animais que recebem que eram controle e receberam a matriz esteatótica morrem muito mais, por exemplo, do que os animais que eram esteatóticos e receberam a matriz esteatótica. Bom, e a histologia? Exatamente, muito parecido com o que a gente observa anteriormente, né? Então, com certeza aqui, a gente não tem tantos vacúolos semelhantes aos vacúolos lipídicos, mas eles estão presentes também nessa matriz, mesmo que ela seja transplantada num animal saudável. E a gente ainda consegue delimitar algumas regiões específicas que sugerem para a gente a presença daquela cápsula, daquele tumor encapsulado, como eu mostrei para vocês. Mas isso ainda está preliminar, a gente está investigando para confirmar de fato se é isso que a gente está conseguindo enxergar. Bom, em relação aos parâmetros bioquímicos, a gente não observou nenhuma diferença, a não ser no conteúdo de albumina. O resto foi tudo inalterado quando a gente compara antes e depois do transplante. Então, parece que, de fato, a matriz está promovendo a manutenção da esteatose nesses animais e ainda que ela pode promover o desenvolvimento do tumor, acelerar, de alguma forma, a progressão tumoral. Bom, então isso foi o que a gente tem explorado em termos em vivo. Então, para finalizar rapidamente, eu vou mostrar apenas os resultados que a gente tem conseguido com o modelo in vitro de esteatohepatite. Então, basicamente, para estudar a relação da matriz com as células no modelo in vitro, a gente tem utilizado fígados humanos que são descartados por doença base de esteatohepatite e de pacientes que evoluíram para o câncer hepático por conta dessa doença base. Basicamente, os fígados humanos que são descartados, a gente recebe eles no laboratório e realiza o processo de descelularização no tissue-lyser, que se dá por uma adição de um mix de reagentes que promovem a remoção celular, em associação com um processo físico e mecânico que vai remover essas células. Então, a gente consegue sair de um cubo de fígado desse tamanho, cerca de 5 centímetros cúbicos, para uma matriz extracelular, um arcabouço hepático celular, como vocês estão conseguindo observar nessa imagem. Bom, mas o que a gente está fazendo com eles, né? Então, a gente obtém os arcabouços e a gente precisa comprovar da mesma forma para recelularizar esses arcabouços, devolver novas células. Então, da mesma forma que a gente faz para o fígado de rato, a gente mostra que o arcabouço está completamente descelularizado, não há presença de células e quantifica o conteúdo de DNA. Mas eu chamo a atenção para vocês agora justamente da configuração dessa matriz, que lembra bastante o que a gente conseguiu obter, por exemplo, com o nosso modelo de esteatohepatite em modelo animal. Então, basicamente, o próximo passo foi recelularizar. Então, agora a gente tem um arcabouço, a gente tem uma matriz extracelular proveniente de um fígado humano que tinha esteatohepatite e evoluiu para o câncer hepático, que agora vai ser recelularizada. Então, nós utilizamos células da linhagem EPG2, essas células são cultivadas nesses arcabouços por 14 dias. Então, aqui é uma imagem representativa da placa no qual a gente coloca esses arcabouços, aqui de um dos poços, no qual a gente pode observar o arcabouço já recelularizado. Então, a gente mantém esses arcabouços em cultivo por 14 dias e acompanha a viabilidade dessas células. Além disso, a gente realiza análises histológicas para observar, de fato, se o arcabouço está recelularizado e a gente comprova que as células estão presentes nesse arcabouço 14 dias pós recelularização. O que a gente fez aí? Bom, a primeira coisa que a gente se perguntou esse arcabouço proveniente do fígado humano MESH fornece um ambiente propício ao desenvolvimento celular?
Para responder essa pergunta, nós decidimos olhar, por exemplo, para o cálcio, que é fundamental para as funções hepáticas. Basicamente, o cálcio ele é um dos responsáveis pela manutenção do metabolismo hepático, pela manutenção da funcionalidade do tecido hepático e principalmente para os eventos de regeneração. Então, a gente pensou, se essa célula interage com a matriz e ela está reconhecendo esse ambiente como um ambiente propício ao seu desenvolvimento, se a gente observar a sinalização de cálcio, a gente pode ter algumas respostas importantes associadas a esse evento. Então, em colaboração com a professora Maria de Fátima Leite, a gente estabeleceu um modelo para estudar essa sinalização de cálcio nesses arcabouços. Então, basicamente, o que a gente fez é utilizar uma câmera no qual o arcabouço vai bem no meio dela e a gente tem, de forma bem controlada, a possibilidade de perfundir de maneira controlada diferentes substâncias, né? Então, a primeira delas é um tampão EPS, que seria o nosso baseline para entender como está esse cálcio dentro da célula sem nenhum estímulo, e o nosso estímulo é dado com o ATP para observar se a gente consegue liberar cálcio dentro dessas células mediante esse estímulo. Previamente à colocada do arcabouço nessa câmara, a gente incuba esses arcabouços com uma molécula chamada de fluo 4, que basicamente é uma molécula que vai se ligar ao cálcio. Toda vez que liberar cálcio dentro da célula, o fluo 4 se liga ao cálcio e a gente consegue enxergar essa ligação. Então, basicamente, para que fique claro o que a gente vai observar, logo que o ATP, por exemplo, é um estímulo, é um agonista de um receptor que libera uma cascata de sinalização intracelular que vai culminar na liberação de cálcio. Então, o que a gente foi observar foi justamente se seria possível identificar essa sinalização. E foi bastante interessante, como vocês podem observar no vídeo, que os arcabouços respondem ao estímulo com o ATP. Então, basicamente, as células que estão lá, que foram recelularizadas durante 14 dias, encontram o arcabouço, se ligam nele e respondem ao estímulo de ATP, por exemplo, liberando cálcio intracelular. A gente consegue mapear isso ao longo do tempo para observação das células que são responsivas a esse estímulo e a gente tem, então, todas as células que passam a responder ao estímulo de ATP quando a gente libera o ATP para aquele meio. Bom, desse experimento a gente consegue observar a porcentagem de células que respondem ao estímulo com ATP e a porcentagem de células, por exemplo, que não responderam a esse estímulo. Consegue observar também a amplitude do sinal que é liberado nessas células e ainda observar o perfil que essas células apresentam em relação à liberação de cálcio intracelular. Isso foi bastante interessante, porque a gente observa que grande parte das células apresentam um perfil oscilatório. Ainda, pequena parte delas um perfil transiente e uma outra parte das células um perfil sustentado. Então, isso mostra para a gente que existem grupos de células diferentes que, de acordo com a localização que elas estão na matriz extracelular, pode influenciar, por exemplo, a sua resposta à sinalização de cálcio. Então, a gente foi olhar para esse perfil e foi bastante interessante que a gente conseguiu observar que no arcabouço pós-recelularização, a gente consegue ter células que a gente chama de pacemakers, que iniciam e mantêm a sinalização de cálcio. Isso fica bem evidente quando a gente para olhar, por exemplo, áreas distintas do arcabouço, no qual a gente tem diferentes células que iniciam e mantêm um sinal. Então, isso é acompanhado ao longo do tempo, a gente consegue acompanhar, por exemplo, de 0 a 300 segundos, mas quando a gente dá uma amplificação dos tempos iniciais, a gente consegue observar, exatamente isso, as células que iniciam e mantêm um sinal em diferentes áreas do arcabouço. Então, isso foi verdade para essa área, por exemplo, mas também foi verdade para outras áreas que a gente analisou. Quando a gente olha na literatura, o que tem disso na literatura? Que já é sabido, por exemplo, é que existe exatamente esse tipo de comportamento em células epiteliais. Isso mostra para a gente que, mesmo utilizando uma matriz que veio de uma doença esteatótica, a gente consegue colocar as células nesse arcabouço e esse arcabouço ainda fornece um ambiente saudável, de alguma forma, para a manutenção das viabilidades dessa célula. Bom, então, sim, esse ambiente é propício ao desenvolvimento celular. No entanto, qual vai ser a interação dessa célula com a matriz? O comportamento dessa célula vai ser alterado? Então, é isso que a gente focou em entender, por último, para finalizar o que eu estava falando com vocês. E, de novo, a gente olhou agora para a célula estrelada. Então, agora vai ser interessante a gente entender, se eu colocar a célula estrelada nesse ambiente diferente e depois mudar o ambiente dessa célula, será que eu vou conseguir reverter, por exemplo, o estado profibrótico para o estado mais quiescente, mudando a matriz extracelular, explorando essa memória da matriz extracelular?
E para responder essa pergunta, nós utilizamos os cubos de fígado que vieram de pacientes que tinham cirrose confirmada por conta da esteatohepatite, e a gente observou, por exemplo, o cultivo, a gente cultivou essas células estreladas hepáticas humanas nesses arcabouços por 14 dias, e depois que elas foram cultivadas nos arcabouços cirróticos, a gente removeu essas células desse ambiente e colocou essas mesmas células num tecido saudável. E o que a gente observou é exatamente, quis observar, perguntar se isso poderia reverter. Se a gente conseguia sair de um ambiente que é cirrótico e promove, por exemplo, a ativação dessas células para um ambiente saudável, para ver se a gente consegue reverter essa ativação. Então, é só para vocês observarem o processo de recelularização, que é interessante que as células vão migrando para esse arcabouço. Então, macroscopicamente, a gente sai de um cubo e consegue obter estruturas mais retraídas, porque a célula encontra a matriz extracelular e consegue aderir retraindo essa matriz extracelular. E aqui apenas para confirmar, de fato, que a gente tem células no arcabouço depois do processo de recelularização. Bom, mas vocês devem estar se perguntando, sim, a gente consegue reverter, por exemplo, se a célula sai do ambiente cirrótico para um ambiente saudável. Então, nós observamos isso em relação à expressão de alguns genes específicos envolvidos com a ativação de célula estrelada, como o ACTA2 e o PDGFR, e a gente confirma esses achados também pela expressão proteica, observando que quando eu tiro a célula do ambiente cirrótico e coloco a mesma célula no ambiente saudável, a gente reverte essa ativação dessa célula de acordo com o ambiente que ela está e a interação dela com a matriz extracelular. Bom, então, para finalizar, o que eu gostaria de deixar como mensagem final é que os arcabouços hepáticos eles podem ser transplantados após os procedimentos de hepatectomia. Pensando no ponto de vista translacional no paciente, isso é interessante porque a gente pode expandir, por exemplo, no momento cirúrgico, a área cirúrgica, se a gente transplantar esses arcabouços para estimular o processo de regeneração, e ainda que os nossos resultados apontam que alterações na matriz, por exemplo, estruturais e bioquímicas podem fornecer o que a gente chama de memória, que impacta, por exemplo, no comportamento dessas células. E, por último, que os órgãos descartados eles podem ser utilizados, no entanto, parece que eles vão precisar ser tratados antes dessa utilização. É o que a gente está acreditando. E, para finalizar, eu gostaria de agradecer a todos que estão envolvidos nos estudos que eu mostrei para vocês, a minha supervisora, que está sempre ao meu lado, me apoiando, as agências de fomento, aos meus colaboradores e a vocês pelo prestígio de estarem aqui me assistindo. Obrigado. Marlon, obrigado aí pela excelente apresentação. Pessoal, perguntas? Marlon, parabéns pelo trabalho, muito legal. Já te acompanho já há bastante tempo, desde o mestrado. É incrível o quanto que você progrediu nessa pesquisa, isso é muito bacana de acompanhar. Eu só fiquei com uma dúvida, na verdade, em relação ao seu modelo de transplante. Eu queria só um pouquinho de mais detalhe. Assim, como que você faz esse transplante? Você sutura as bordas, você faz uma ligação da artéria lobular ali principal? E como que você fez também para conter o problema de aumento da coagulabilidade em função do contato do sangue com a matriz extracelular? Excelente pergunta. Em relação ao modelo 2, que eu imagino que você está querendo saber, O modelo 2, ele é basicamente, a gente faz a hepatectomia, a gente corta o tecido hepático e eu faço uma sutura contínua. Eu conecto, como se eu estivesse ligando, mesmo costurando, o arcabouço ao tecido hepático. É isso, é muito simples. Só as bordas. A gente não faz ligação vaso nenhuma anastomose, por exemplo. No modelo 1, que é aquele transplante heterotópico, a gente tira o rim do animal e coloca o arcabouço, a gente faz anastomose término-terminal. Mas em todos os modelos de transplante que eu observei, os maiores resultados foram no modelo que a gente faz apenas hepatectomia e uma sutura contínua que conecta o arcabouço ao fígado, como se fosse um tampão. A gente utiliza a matriz como se fosse um tampão, porque ela é, de fato, uma esponja cheia de citocinas, de fatores de crescimento, para poder explorar esse conceito. E respondendo a sua pergunta 2, a gente tem análises mostrando isso. Então, uma parte do meu doutorado eu estudei hemocompatibilidade desses arcabouços. Eu não trouxe aqui porque não ia dar tempo de falar tudo e eu queria focar mais nessa questão da memória da matriz, mas a gente teve muito problema de transplante por conta da hemocompatibilidade. Pela matriz ser completamente só colágeno,
o sangue encontra, as plaquetas encontram o colágeno e rapidamente agregam, né? Então, a gente estudou a possibilidade de utilização de uma solução preservadora de órgãos, que é um tampão HTK, utilizado no transplante de órgão, por exemplo, na reperfusão sanguínea, para prevenir a coagulabilidade. E a gente conseguiu observar uma melhora quando a gente trata os arcabouços com essa solução antes de transplantar. Então, a gente resolveu o problema da coagulação. A gente faz com bisturi. Nada? Cara, excelente palestra. Achei realmente impressionante o que vocês estão fazendo. Deixa eu ver se eu entendi. Câncer no fígado, que leva muita gente boa, da família BCL2, BAX, BID, essas coisas. Você consegue descelularizar um fígado com tumor, sim, colocar células novas sem nenhum tipo de rejeição? Essa é a minha primeira pergunta. Porque, pelo que eu entendi, o arcabouço não dá rejeição, é isso? Exato. A matriz extracelular, quando a gente tira todas as células e fica só a matriz, a gente não tem rejeição imunológica. Você não tem colágeno ali, integrinas, família RGD, quando você tem essa interação, não dá rejeição RGD com a interação com as outras moléculas? Não dá, porque elas são completamente conservadas entre espécies. Também, né? Então, a gente tem a manutenção dessa conservação que permite a gente utilizar a matriz como algo não imunorreativo. Apesar disso, a gente consegue observar, como eu mostrei, a presença de células imunológicas lá. Então, a gente acredita, por exemplo, que elas vão facilitar a migração, a recelularização desse arcabouço, de alguma forma liberando as citocinas, né? Mas não há rejeição. E a gente consegue descelularizar tecido tumoral. Esse tecido que eu mostrei para vocês no início é de um paciente com tumor hepático que a doença base era a esteatohepatite. Qual é a percentagem de sucesso nos transplantes desses fígados descelularizados e remontados e colocar... Tipo assim, você faz as cirurgias, coloca o fígado com as células novas, com toda essa maquinaria bioquímica funcionando. Qual é a percentagem de sucesso em termos de viabilidade hoje na tua mão? Olha, no modelo de cirrose, a gente tem uma mortalidade maior. A cirrose, ela, de alguma forma, o nosso modelo tem bastante mortalidade. Então, a gente consegue aí de 60% a 70%. De sobrevida? De sobrevida no cirrótico. No esteatótico, a gente teve uma morte a cada 10 animais transplantados. Então, com esteatohepatite, a gente quase não tem mortalidade. O sucesso é muito bom na esteatohepatite. Você não está pensando em fazer um modelo de porco, uma coisa mais próxima de humano? Esse é o nosso grande objetivo, né? Sim. Mas a gente não tem um biotério de porco. A gente tem agora um biotério de porco na USP, de um grupo que trabalha também com bioengenharia, mas eles estão focados mais na questão do xenotransplante, de fazer modificação genética, né? E aí a gente pensa em algum momento se associar a eles para testar o nosso modelo nos porcos, né? A gente tem muitas vantagens em relação ao xenotransplante também, porque não dá para falar disso agora. Obrigado, Ricardo. Marlon, parabéns. Incrível. Duas perguntas. A primeira, em relação à recelularização da vasculatura. Nesses diferentes peças descelularizadas que você tem, você chegou a observar recelularização de células endoteliais, musculares lisas, e eu fiquei curioso a respeito do tempo que isso acontece. Isso precede essa fenomenologia migratória que você observa? Isso é no mesmo tempo? Fala um pouquinho, por gentileza. Excelente. A gente tem dados da vasculatura, eu não trouxe porque não dava tempo de mostrar tudo. Inclusive, quando a gente olha a histologia básica e vê que tem alguma estrutura vascular com hemácia dentro, a gente se atentou a olhar a bicirculação. Então, a gente procurou a professora Anissa, na época, que já estava colaborando com a gente, para observar. E a gente observou o fluxo sanguíneo. Então, quando você olha histologicamente, tem célula endotelial lá. Célula muscular lisa, eu não sei te dizer porque a gente não analisou. Mas tem célula endotelial lá no endotélio recobrindo, por exemplo, esses vasos novamente. Que é o que a gente acredita que está fazendo essa condução sanguínea acontecer. Mas o problema é que em 30 dias a gente não tem isso completamente formado. O que acontece? O sangue vem e ele se distribui, ele não fica dentro do vaso completamente. A gente consegue observar uma condução inicial, mas com o passar do tempo ele extravasa.
Então, isso mostra para a gente que o endotélio ainda não está completamente formado. Maduro. Isso em 30 dias, entendeu? Isso é o que a gente conseguiu observar até meu doutorado. Agora eu estou trabalhando para ver 60 e 90 dias. Então, já tem os alunos investigando isso, para a gente tentar entender se, com o passar do tempo, essa maturação é maior, esse endotélio vai ser melhor formado, a funcionalidade vai ser maior. Né? Certo. A segunda, em relação a um dado que você mostrou na primeira parte da tua palestra, falando sobre migração de célula precursora de hepatócito. Eu fiquei curioso a respeito se, de fato, são células que migraram da parte saudável ou se você teve uma migração de alguma coisa anterior, como uma célula oval que colonizou essa região e, de repente, está executando um papel de célula-tronco nessa região. Sim. Não sei se vocês chegaram a investigar. A gente acredita nas duas hipóteses, né? Então, por exemplo, a questão de colocar o fígado na posição do rim e esperar que as células da circulação pudessem chegar nele, vem da nossa ideia de que tem algum progenitor medular, da medula óssea, que pudesse chegar no fígado e lá originar novas células, né? Então, a gente estava pensando nisso. Só que essa cirurgia é muito difícil de ser feita. Então, a minha mortalidade era muito grande. Eu consegui analisar só em 24, 48 horas depois. Não é o tempo necessário para eu saber se a célula que migrou da medula óssea vai se transformar num hepatócito, algo do tipo. Então, eu deixei isso de lado, mas observei que tinham as células e fui para esse modelo cirúrgico 2, que é o que facilita, né? Então, o que a gente acredita aqui, tem célula lá do tecido hepático, a gente tem um dado que mostra isso, que entra em proliferação e migra para o arcabouço. Então, a gente já sabe que do próprio tecido hepático, porque está muito perto, isso é facilitado. Mas a gente também acredita que tem algum progenitor ainda da medula óssea ao longo do tempo que pode ir para lá também, né? Então, essa questão da célula oval é um pouco da CK19 positiva, né? Então, ela é bipotente, ela pode originar tanto o hepatócito quanto o colangiócito. Então, a gente acredita que a presença dessas células nesse arcabouço 30 dias depois é a sugestão de que, a partir dessas células, eu consigo originar novos colangiócitos e novos hepatócitos naquele arcabouço que está sendo recellularizado. Então, não só a célula que migra do fígado está recellularizando o arcabouço, mas depois que elas chegam no arcabouço, elas mesmas começam a originar novas células. Então, é o que a gente acredita que está acontecendo, né? Que eu vi um pouquinho no meu doutorado também. Obrigado. Nada. Marlon, parabéns. Incrível sua apresentação, os dados são lindos. E, como representante da pós-graduação, eu te dou parabéns duplicado. Muito obrigado. Né? Porque você sempre foi muito expoente para a gente. Enfim. Eu fiquei com algumas dúvidas, eu vou tentar lembrar, porque conforme foi apresentando, eu fui pensando, mas se fizesse isso, se fizesse isso. A primeira é essa última parte que você chama de in vitro, que, na verdade, eu chamo de ex vivo, né? Porque é um pedacinho lá do fígado humano. Quando você coloca para recellularizar, você coloca só a RepG2. Isso. No primeiro momento, a gente colocou só a RepG2 e depois a gente colocou só a célula estrelada. Pois é, e aí eu fiquei na dúvida... porque está faltando muita coisa. Sim, então, sim. O seu dado experimental, né, em rato, mostra que as primeiras células, você mencionou rápido, e aí foi a parte que mais me interessou, mas você passou correndo, que uma das primeiras que chegam são as células imunes. E o fígado tem muita célula do sistema imunológico. Então, eu fiquei pensando se não seria interessante, nesse último modelo ex vivo, você colocar... não sei. Tipos celulares. Eu não saberia o que propor. Se fosse em rato, em murino, seria mais fácil, porque aí você poderia simplesmente fazer uma de um fígado e botar na cultura in vitro. Mas, sendo humano, eu não sei. Eu coloco o problema, mas estou tentando te ajudar com a solução. Porque eu acho que seria interessante, até porque são as primeiras a chegarem, né? Então, essa era uma coisa. A outra é uma dúvida boba metodológica. Quando você faz a transferência do fígado do arcabouço mesh para o rato mesh, eu imagino que, a partir do momento que você faça o transplante, você suspende a dieta hiperlipídica. Isso, suspendemos. Tá. Exato. Tá. Então, ela não ajuda na regressão. Na né? regressão, Tá. E a última dúvida que eu fiquei é que o fígado é um dos principais órgãos que sofrem efeitos do que é produzido pela microbiota intestinal. Sim, sim. Né? Por causa da veia porta e tudo mais. E aí eu queria saber se, nesses modelos, você tem algum indício de que metabólitos imunomoduladores, né, puxando a sardinha para o meu lado, como os ácidos graxos de cadeia curta, por exemplo, eles podem estar favorecendo, de alguma forma,
enfim, impactando de alguma forma o modelo. Perfeito. Excelente. Vou começar pela última. Eu não faço ideia, nunca vi nada do tipo nessa área, né? Então, não tem muita coisa ainda exploratória do ponto de vista dessas axes, sabe? Dessas alças. E que, com certeza, tem alguma influência. A gente pode pensar em explorar isso. Eu acho super legal, que une o gastrointestinal. Eu acho que seria uma ótima visão para a gente explorar. E em relação à sua pergunta 1, né, a gente pensa muito nessa questão da célula, mas o que eu queria responder, por exemplo, na questão da ressolarização com a EPG2? Apenas se eu colocar qualquer tipo de celular com essa matriz, se essa matriz vai fornecer o básico para ela entender que aquilo é um ambiente propício ao seu desenvolvimento. E é muito fácil utilizar a EPG2. Então, esse foi o principal motivo, né? E essa questão do macerado, a gente teve uma tese de doutorado no laboratório que fez isso, de utilizar um macerado, né, para ter todos os tipos celulares dentro do arcabouço e observar a interação. A gente avaliou a proteômica, a metabolômica disso, então os resultados são bem interessantes. Mas, com a questão da célula estrelada, a gente já tentou interagir mais do comportamento da célula com a matriz. Então, tentar isolar de alguma forma, não ter outro tipo de celular para ver o comportamento da célula estrelada nesse momento, né? E, com certeza, a gente tem algumas limitações em termos de ter muita célula ao mesmo tempo para colocar no arcabouço. Então, atualmente, na literatura só existe com 3 diferentes tipos celulares, né? Porque a gente acaba tendo uma dificuldade de entregar as células novamente em termos de distribuição de quantidade. Então, que tipo de celular eu preciso colocar mais? E acaba que isso é um gargalo ainda, né? Então, no máximo 3 células, mas eu acho que em breve a gente vai ter aí os arcabouços com quase que todos os tipos celulares ao mesmo tempo, ex vivo, né, para poder estudar, né? Obrigado pelas perguntas. Obrigada a você. Mais alguma pergunta, gente? Bom, então vamos encerrar a palestra. Muito obrigado, Marlon. pessoal.